Bem-vindos a mais uma Masterclass da ABC do Phishing. Eu sou o João Maia Abreu e vamos aqui, desta vez, voltar a falar dos temas que importam sobre cibersegurança e sobre aquilo que é uma preocupação da nossa sociedade nos tempos que correm. Este é um projeto do Negócios com o WizInc que visa sensibilizar consumidores e empresas para o cibercrime. No cotidiano atual, em que a internet está sempre presente, a segurança online é cada vez mais importante, mas sabemos nós os passos que devemos dar para nos protegermos? Nesta que é a segunda Masterclass, como eu explicava, da Academia ABC do Phishing, recebemos Bruno Castro, CEO da Visionware e especialista em proteção de dados pessoais, e Duarte Gomes Pereira, advogado e secretário-geral da ASFAC, a Associação das Instituições de Crédito Especializado. Vamos conversar sobre as técnicas do supercrime, sobre a frequência dos ataques e sobre o impacto que causam não só nas organizações, mas também no cidadão comum. Afinal, existem ou não alturas específicas em que devemos estar mais alerta ou em alerta vermelho para evitar o cibercrime? A que sinais ou indicadores devemos estar especialmente atentos? E como nos devemos proteger? Estas são apenas algumas das temáticas que vão ser abordadas e explicadas aqui pelos nossos convidados. Junte-se por isso a nós. De e-mails e de mensagens de texto fraudulento até supostas lojas com promoções inacreditáveis, passando por perfis falsos, em sites de encontros ou pedidos de resgate para poder aceder a ficheiros, são muitas as ameaças online. Bruno Castro, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua presença. Afinal, quais são os principais tipos de cibercrime que mais afetam os consumidores hoje em dia em Portugal e as empresas também? Bem, antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Vamos ver, temos tido isto aqui em duas esferas diferentes. Uma coisa tem a ver com a questão dos consumidores, okay? E outra tem a ver com o tecido empresarial ou com as instituições. Portanto, e são dois leques de desafios completamente distintos. Temos que ter sempre a única coisa que isto realmente em comum entre estes dois ecossistemas tem a ver com o facto do cibercrime procurar sempre de alguma forma o dinheiro. Portanto, de forma direta ou indireta, o dinheiro é que comanda ou é o chamariz do cibercrime. E, portanto, tudo o resto que possa girar à volta do cibercrime é meramente acessório ou pelo menos não é o mais relevante. Portanto, tudo que envolve crimes, consiga fazer processos de fraude, usurpação de identidade, intrusão, roubo de informação, depois já pode ser valiosa para transações consequentes. E eu diria que, nesse conceito, tudo é válido. Agora, para o consumidor diretamente, como persona, o cibercrime é muito mais orientado à pessoa, tipicamente no conceito de roubo de identidade, os famosos phishings da vida. Para uma empresa, não é esse o conceito. O ataque à persona é feito tipicamente como um meio para fazer um processo de intrusão à empresa e depois, por aí em diante, que está em causa a empresa e o negócio. Okay. Duarte Gomes Pereira, como é que nós podemos estar, a Associação das Instituições de Crédito, por exemplo, está a conseguir educar os portugueses para evitar que as práticas que temos assistido, que são recorrentes, de tentativas de engano aos consumidores, aos clientes dos bancos, surtam efeito? Ou seja, tem havido essa educação, tem conseguido que isso seja feito com sucesso? Antes de mais, também muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos e congratulo por esta iniciativa. E, aliás, esta iniciativa é exatamente uma delas. As medidas que está a falar, eu não gostava de falar em educação, nós não estamos em educação, estamos a ajudar as pessoas, porque todos nós somos potenciais vítimas de cibercrime, mas tanto a ASFAC como as suas associadas, em particular, têm diversas iniciativas de formação ou de formação financeira e em especial e em particular também de formação em cibersegurança e são realizadas várias ações. Ou ações como esta, através da comunicação social ou utilizando meios que já são existentes, como o Banco de Portugal tem uma grande proatividade nesse âmbito e nós utilizamos, obviamente com a devida autorização, os suportes do Banco de Portugal e de outras entidades e
todas as ações de informação financeira através das redes sociais, através da formação direta, através do nosso site, são meios que são utilizados para chegar às pessoas, sensibilizar as pessoas dos perigos. E, obviamente, as medidas diretas e internas de cada uma das instituições nesse sentido também são feitas para passar essa mensagem. Bruno, e tem sido feito esta sensibilização aos portugueses com sucesso? Ou seja, tem havido que formas é que deveria haver mais, se calhar profusamente na sociedade, para educar os portugueses para esta realidade que vivemos? Eu só queria pôr aqui um ponto importante. Há aqui dois momentos muito importantes históricos neste ponto do cibercrime, que tem a ver o pré-pandemia e o pós-pandemia. Logo a seguir à fase, durante a fase de pandemia, nós fomos todos obrigados a saltar para a internet, quer empresas, quer pessoas, e quando digo pessoas, digo todo tipo de pessoas, crianças, professores, que não estavam tipicamente preparados para estar neste mundo que também é perigoso, que é o mundo cibernauta, e portanto nós de repente deparámos numa fase, durante a pandemia e agora nesta fase pós-pandemia, deparámos o facto de haver muito mais alvos disponíveis na internet e muito mais vulneráveis. E daí também essa é a justificação típica para o sucesso que tem sido o cibercrime e os ataques agora mais mediáticos a nível cibernético. Portanto, esse é um ponto. Se me perguntarem a mim se realmente houve trabalho de literacia sobre as pessoas, tipicamente, e mesmo depois, em termos culturalmente, sobre as empresas, tipo no top management, eu diria que não houve. Foi forçado. Ou seja, houve de repente aqui um Big Bang, uma espécie de bomba atómica que ocorreu, conforme disse antes, derivada desta fase de pandemia e deste saltar para o mundo digital à força, quando não estávamos preparados para tal, e de repente todos nós sentimos, ou diretamente à persona, ou via organizações, que de repente estávamos vulneráveis, que podíamos ser alvos de um mega ataque, ou de roubo de identidade e de roubo de dinheiro e por aí em diante. E, portanto, o cibercrime também, de repente, também percebeu que o modelo de negócio deles está no momento alto, e portanto, também prestou muito mais em fazer e desenvolver ações criminosas nesta área. Portanto, eu diria que não houve esse trabalho durante a fase pré, e agora sim está a haver quase a correr, ao nível das pessoas, diria que menos, mas ao nível das empresas, nomeadamente no top management, há claramente uma potência e uma vontade clara de apostar na cibersegurança derivado ao que tem acontecido e esta monetização tudo do que é cibercrime. E há alturas mais propícias para o cibercrime, Bruno? Alturas do ano? Claro, sim. Estamos a pensar em compras, com certeza, alturas de Natal, possivelmente? É isso que eu ia dizer. No conceito das empresas, não. Diria que não. Isso é um mito urbano, claramente. Nas pessoas, sim. E sim porquê? Porque, tipicamente, para eu conseguir fazer um típico phishing ou um roubo de identidade a uma pessoa, não me estou a orientar à empresa, não me orientar à pessoa, tem que haver um teaser, tem que haver uma forma de eu justificar esse engano da pessoa. E o phishing, para que entendam, o phishing e todas as variâncias do phishing tem sempre sucesso. Pode demorar mais ou menos tempo, mas tem sempre sucesso, porque tipicamente o elo mais fraco é a pessoa e eles estão a explorar a vulnerabilidade da pessoa e de ser enganada. E o enganado tem que ter algo para poder enganá-lo, um contexto. E esse contexto é derivado tipicamente da época do ano, muitas vezes, a utilizar os jogos de futebol, utilizar o Covid-19, utilizar as compras online e o Black Friday da vida, utilizar os amigos do Facebook, que não são amigos realmente. Eu preciso ter algum contexto para poder enganar a pessoa. E sim. Esses são alguns dos sinais a que devemos estar atentos? Esses são alguns dos sinais a que devemos estar atentos? Que outros é que acha que devem ser relevantes? Sinais, digo. Vamos lá ver. Assumindo que a maioria dos ciberataques são feitos às pessoas, vamos deslocar novamente para as pessoas e ponto de parte das empresas, é tipicamente fraudes que advêm do roubo de identidade. Eu diria que tem que haver tipicamente duas abordagens contínuas das pessoas que querem e pretendem viver no mundo da internet, nomeadamente que envolve dinheiro, estamos a falar de compras online. Tem que ter duas ações claras. Primeiro, é monitorizar muito bem a sua conta bancária, saber muito bem controlar e justificar os movimentos bancários, okay? Porque é a capacidade de ter percepção se já foi ou não vítima e está a ser roubada em forma continuada. E, por outro lado, saber muito bem, ter essa percepção de o que é que está a comprar, com quem é que está a interagir, ter esse sentido crítico. Da mesma forma como eu ando na rua e não falo com estranhos, ou não ando em zonas perigosas,
tenha esse sentido de alerta, tem que fazer exatamente o mesmo no mundo cibernauta. Portanto, é aplicar esses mesmos controlos. No fundo, é fazer essa transposição da realidade da não nossa há vacinas realidade. mais. Exatamente. Há sempre uma analogia do mundo físico real para o mundo digital. É possível evitar. Transferir isso. Sim. O evitar, eu diria que não há forma de evitar o cibercrime. Há forma de minimizar o risco. Uhum. Claro, esse risco existe. Duarte, acha que é fundamental ensinar os mais jovens a conviver com esta realidade? Ou seja, nós sabemos que há franjas da população, uma por ser mais nova, que possivelmente tem mais apetência por entrar em redes sociais, em descobrir novas aplicações, no fundo em entrar neste modelo de descoberta, não é? E temos também, por outro lado, a geração mais velha, que tem menos conhecimento sobre e que, no fundo, ambas estão vulneráveis, não é? Diríamos assim, ambas estão suscetíveis de... Todos nós somos, mas estas em especial, se calhar, mais suscetíveis. Mas perguntava-lhe em relação às novas gerações se elas estão familiarizadas com o cibercrime, se é do seu conhecimento que haja esta noção. Eu acho que eles estão. Eu acho que eles estão e a verdade é que nascem já no ambiente cibernético. A verdade também é que as gerações mais jovens, tanto no âmbito da atividade bancária, como na maioria das suas interações, vão praticamente no futuro vão deixar de ter interações pessoais, face-to-face, vai passar a ser tudo digital. Portanto, eles têm essa sensibilidade, mas são jovens, são inexperientes, eles precisam, e faz parte da educação do dia-a-dia, tanto de nível escolar como familiar, dar essa sensibilização e mostrar os perigos que daí advêm. Mostrar que uma rede social, a internet, etc., é uma porta aberta. Nós temos, e como o Bruno bem dizia, nós temos que agir na janela digital como agimos na rua. Se alguém vem ter connosco via digital, temos que considerar que é alguém que pode estar a vir ter connosco na rua. E não vamos responder, não vamos falar, obviamente, dentro dos limites da boa educação, falamos, mas temos que ter sempre esse cuidado. Para os mais jovens, sim. As classes mais sénior, é verdade, apesar de terem uma maior experiência, têm uma menor experiência no âmbito das leads do cibercrime, das leads do digital. Têm que ser também eles próprios sensibilizados, não digo ensinados, mas sensibilizados e são mais sensíveis à engenharia social. São mais sensíveis ao facto de alguém ir ter com eles porque precisa de ajuda, porque há uma boa oportunidade para a pessoa, etc. São mais sensíveis a isso. Portanto, também tem que haver um forte cuidado nas classes séniores para terem o cuidado de não caírem na desinformação e no cibercrime. Vamos aqui ao âmago da questão, Duarte. De que forma é que nos podemos proteger das fraudes online? Nomeadamente, enquanto um cliente bancário que sou, o que é que devemos ter em atenção? O que é que nos chama mais a atenção? Bom, eu aqui, como disse no início, eu sou advogado e parto do princípio indúbio pro reo, ou seja, que toda a gente não é culpado até ser considerado, todos são inocentes até ser considerados culpados. Neste caso, temos que ter aqui um bocado de cuidado. Temos que olhar sempre com muita cautela as interações no mundo digital. Porque quando entram em contacto connosco, via telefone, via e-mail, via SMS, temos que ver sempre se há ali qualquer coisa estranha, temos que partir do princípio que pode, não é que é, mas que pode ser um crime. Portanto, temos que ver se há um contacto do número estrangeiro, do número não identificado, um SMS, um WhatsApp com uma mensagem pouco comum, como aquela do Olá Pai, Olá Mãe, que de repente é e mandar-me uma mensagem de um telefone que não é o dele a pedir dinheiro, sem mais nem menos. Portanto, temos que estar sempre com 100% de certeza que do outro lado temos a pessoa que efetivamente diz que está a falar connosco. E não dar dados
que não dessemos a essa entidade. Nós podemos chegar ao ponto de, se tivermos dúvidas, fazermos um contra-interrogatório. Ou seja, se eu tenho um banco, suposto banco que me liga e me pede informação que eu acho estranha, eu tenho todo o direito e o dever de fazer um contra-interrogatório. Ou seja, de eu perguntar, fazer questões a quem está do outro lado, dados meus. E se a pessoa não souber responder, se do outro lado eu pergunto, se eu disser do outro lado, olha, diga-me só, favor, quem é que é o meu co-titular na conta bancária? Se do outro lado não souberem, é estranho. Então, se calhar, leva a que haja dúvida. Se eu perguntar que produtos financeiros é que eu tenho para estar a contactar e se não souberem, também é estranho e temos que fazer nós as perguntas para tentar chegar à conclusão, ou não, se trata de um cibercrime. E as instituições bancárias têm prosseguido esse objetivo, ou seja, têm passado para os seus clientes de uma forma positiva e com resultados essa preocupação? Eu acho que sim. Nós temos inúmeras ações de divulgação por parte das instituições da forma como pedem ou como não pedem, que é o mais importante, informação aos clientes, da forma como entram em contato com eles, dizer aos clientes, atenção, que se alguém lhe pedir dados por e-mail, nós não o fazemos, por SMS, idem. Tem havido inúmeras ações de sensibilização de mostrar o que é que são os problemas. Também, e acho que é importantíssimo que as entidades mostrem e divulguem as ações que tomem conhecimento de cibercrime, para que as pessoas estejam já prevenidas de acontecer com os próprios. Bruno, há N situações em que nós somos chamados à atenção, normalmente, quer para dupla verificação, quer para não partilharmos na internet dados que são pessoais, que são privados, que podem ser relevantes para que se consiga chegar a algum tipo de informação, o tal phishing, não é? Que consiga obter da nossa parte dados pessoais. Como é que nós, de facto, podemos manter os dados seguros? Ou seja, manter os dados seguros significa não ter à mão online informação que nos dá jeito às vezes ter, mas que não devíamos ter? Bem, essa é a pergunta do $1 milhão, não é? Portanto, hoje em dia temos de estar preparados para ser capazes de viver na internet e, portanto, isso é inevitável, vamos ter que trabalhar com dados pessoais. E a questão é sermos capazes de atribuir o volume mínimo de dados pessoais às plataformas que as precisarem realmente. Esse é o grande desafio. Portanto, nós nunca nos vamos, e cada vez menos nos será permitido viver na internet ou no mundo digital sem ter que partilhar dados pessoais nossos. Isto é um facto e é a tendência e devemos ser capazes de ver neste novo mundo, ok? Aqui a questão tem a ver que, primeiro, ponto 1, saber com quem que eu vou interagir de plataformas online, seja compras online, sejam sites de encontros amorosos, seja de o que seja, ok? Em que eu decido, eu vou conviver com esta plataforma, que eu não conheço de lado lá, não sei se ela vai guardar bem os meus dados ou não, e eu vou ter que tomar essa decisão baseada numa gestão de risco minha, dizer, eu vou conviver com a plataforma porque eu até aceito que ela seja segura, ou porque eu sou obrigado a usá-la porque é o site das finanças, ou porque é a minha plataforma online do meu hospital ou da minha clínica privada. Portanto, essas que eu tenho que tomar primeiro. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é, se dentro daquelas plataformas com quem eu tenho que interagir, que dados é que eu vou partilhar com eles, e essa é que é a segunda decisão. Okay? E pode haver casos em que a plataforma me pede mais do que ela me deve pedir. Mais uma vez, temos que aplicar a mesma matriz que aplicamos no mundo real, dizer, eu concordo com isso, eu aceito que ele saiba qual é a cor da minha roupa interior, ou não. Mas é uma decisão minha que eu tenho que tomar em todo momento. E aí sim voltamos ao mesmo. As mesmas regras que eu aplico no mundo real e no mundo físico, tenho que voltar aqui a aplicar novamente. Eu não aceito que uma pessoa que eu mal conheça me pergunte qual é a cor da minha roupa interior, por exemplo. E tenho que ter este jogo. Não é só pelo facto da plataforma digital que eu optei por trabalhar com ela, optei por comunicar com ela e viver nela, não é pelo facto dela me pedir os dados que eu tenho que imediatamente, de forma tácita, aceitar e dar os dados. Portanto, acho que isto é a grande questão que está aqui em cima da mesa. Esta questão de falar um bocadinho de dupla autenticação, da MFA, Multi-Factor Authentication, é só mais um mecanismo que nós temos para questões que têm a ver com a usurpação de identidade no combate tipicamente ao phishing. São coisas diferentes.
por exemplo, o gerenciador de passwords, no caso do que estávamos a falar, não repetir a mesma password em todas as redes ou em todos os sites onde se usa, onde se entra, porque dá jeito, porque é uma password só para lembrar, mas é óbvio que, no fundo, alastra aqui a possibilidade, ou aumenta a possibilidade, melhor dizendo, de haver aqui uma corrupção e desta password, destes códigos, serem tornados ou caírem numa rede, não é? De alguém que está a tentar... Agora, há aqui uma lógica para estes usos de passwords que, no fundo, é lutar contra uma coisa que nos é cómoda, não é? Porque essa é a grande dificuldade. Bem, eu falava aqui num pontinho que estava a referir, mesmo agora, que se calhar é um bom princípio e é um bom conselho para as pessoas, menos para as empresas, mas para as pessoas será um bom conselho. A questão de um gerenciador de passos é cada vez mais fundamental e é importante cada um de nós ser capaz de conviver com isso. A não utilização da mesma password, seja ela fraca ou forte, em todas as plataformas que eu interajo, é cada vez mais crítico. E só explico facilmente porquê. Não é pelo facto de eu poder vir a ser vítima de um ataque de phishing em que me roubam a minha password. Isso é um mal que eu vou ter que viver. Como disse antes, o phishing é uma questão de tempo. O sucesso é garantido. A questão é, eu decido interagir com 20 plataformas, saúde, compras online, encontros amorosos, finanças, escola, o que seja, e se eu usar a mesma password em todas aquelas plataformas, e se uma daquelas plataformas não for segura, for fraca e for vítima de um ataque, e perder aquela password e aquele utilizador, qualquer pessoa poderá tentar em todas as minhas plataformas utilizar aquela credencial, nomeadamente no meu trabalho. E esse é que é o grande risco e a mais-valia, que é utilizar um segundo fator da autenticação, que é para mesmo que roubem a minha credencial, portanto, sabem, irão roubar algo que eu sei, mas poderão não ter acesso a algo que eu sou ou algo que eu tenho. E isso é a autenticação forte. Okay? Eduardo, esqueci-me da outra pergunta, mas assim. Não, a pergunta era exatamente se as passwords eram uma forma... No fundo, temos aqui uma luta entre aquilo que é a password nova e que vamos renovando versus aquilo que é a comodidade de ter uma password para todos os sites. Obviamente que respondo quando em perigo. Portanto, estava completamente respondido. Duarte, aqui a questão também das queixas frequentes dos consumidores, do cliente bancário. O que é mais frequente ouvir-se e ter como queixa daquilo que conhece? Aquilo que eu não é por conhecimento direto, porque nós na ASFAC não centralizamos esse tipo de informação, é pelo dia-a-dia, tem custos associados e com as diversas entidades, mas tipicamente o phishing é a maior fonte. E o phishing é muito importante também que as pessoas saibam que, e como também o Bruno já teve a oportunidade de dizer, o phishing não é algo que parte da entidade. O phishing é um crime perpetrado por um terceiro. Ou seja, as pessoas têm muita tendência de, quando são alvo de phishing e entram nas suas contas bancárias porque as pessoas involuntariamente deram os seus dados de acesso, seja porque roubaram no computador com malware ou porque os deram, têm tendência a dizer que é uma fragilidade da instituição, quando não é. As pessoas têm que ter noção que foram elas que deram. É aquilo que se dizia, eu entrei em casa de alguém na rua que não sei quem é e dei a minha informação toda. E mostrei, como o Bruno diz, se ou não a roupa interior, dei-lhe os códigos de acesso, dei-lhes tudo. Portanto, o phishing é o mais comum. Hoje em dia, temos vindo também a verificar um aumento através das novas plataformas digitais de pagamento, como o MBWay, diversas situações de cibercrime através do MBWay, que mais uma vez, e tendencialmente, são as pessoas que estão a compactuar, involuntariamente, repito, com esses crimes e não parte das entidades. E depois temos outras situações de envio de referências multibanco, mas isso já não tem a ver diretamente com as instituições de crédito, eu tenho que pagar a eletricidade porque senão vamos cortar a luz, tenho que pagar isto, ou tenho que pagar aquilo, que também se tem verificado muito, mas continua a ser, como o Bruno dizia, o phishing é o mais, é o que há mais, porque o phishing dá sempre resultado. Tiro a rede e há de cair pelo menos um peixe, e se cair um já é bom. Portanto, é esse o principal ponto.
Bruno, que softwares é que devem estar garantidos como frente anti-cibercrime? No fundo, o que é que deve ser um antivírus? O que é que nós devemos ter aqui? Que preocupação é que as empresas devem ter para que haja segurança? Olha, por partes. Portanto, vacinas mágicas no mundo do cibercrime não existe. Okay? É um engodo. Quem vender esse conceito está claramente a enganar as pessoas e as empresas. Quando a Vision trabalha nomeadamente junto das empresas, trabalhamos sempre num modelo de governação de segurança. Aplicamos vários controlos, várias medidas que vão desde a componente técnica, a documental, até aos próprios procedimentos. Portanto, nós fazemos um aglomerado de várias ferramentas técnicas, firewalls, antivírus, sistemas de SOC, sistemas de monitorização, por aí fora, altamente técnicos, em que promovem a monitorização, a prevenção, depois a reação, no caso de vítimas de um ciberataque, mas também associamos sempre a componente documental, procedimental, informação às pessoas. Esse é que é o segredo. Okay? Não há aqui vacinas mágicas de ter um antivírus XPTO que faz milagres. Não existe isso, é falso. E é bom que esse mito seja rapidamente limpo, porque vê-se várias vezes neste novo agora conceito comercial da cibersegurança, que é realmente um tema sexy agora, ver-se empresas a vender a banha da cobra na ótica de solução mágica que protege tudo, e não existe. Mas há cada vez mais, por exemplo, no caso da Visionware, há a procura desses serviços, sentem do lado de quem vos procura, qual é a principal preocupação? Olha, temos que perceber que a Visionware anda nisto há 18 anos, e só faz segurança. Nós trabalhamos em segurança, somos a empresa provavelmente mais antiga do mercado, somos líderes do mercado também, portanto, já passámos por tudo, apesar pela fase em que a cibersegurança era algo que ninguém sabia o que era e que tinha que se explicar às pessoas o risco que havia do mundo cibernáutico, até hoje que aparece tudo que é telejornais, noticiários, e qualquer pessoa fala sobre segurança facilmente. Portanto, eu diria que a Visionware não tem capacidade de responder a toda a demanda que lhe aparece pela frente, mas isso tem muito a ver com o estado do mercado atualmente. Portanto, há mais procura do que profissionais qualificados para responder a estes novos desafios da cibersegurança, de modo que, obviamente, muitas vezes também de medo, de ver que o parceiro do lado, ou que o concorrente, ou o cliente, ou foram vítimas e eles são os próximos, ou porque os próprios ecossistemas onde essas empresas vivem os obrigam a ter níveis de maturidade de segurança cada vez mais elevados. Isto é mundial, não é Portugal, não é nada geográfico, é mundial, está a acontecer isto. E, portanto, há uma demanda muito, muito forte neste momento às empresas para elas evoluírem drasticamente e demasiado rápido, no meu entender, o seu nível de maturidade de segurança. E as empresas de segurança como a Visionware sentem que realmente há muitos pedidos e nós temos que limitar essa oferta face ao excesso de demanda. É um facto. O digital é uma preocupação? Os cartões digitais, as interações bancárias digitais são preocupantes? São uma preocupação que as pessoas vos transmitem? Sim, claramente. Eu penso que esse conceito de viver online, de comprar online, acho que finalmente eu sinto que as pessoas, e estou a falar numa ótica muito a nível pessoal, não profissional, sinto que há essa percepção já. Portanto, nota-se que há o receio de serem enganados, mais uma vez, porque isto tornou-se altamente mediático e toda a gente conhece alguém que foi vítima de uma fraude de cartão de crédito, de uma fraude de phishing, toda a gente conhece alguém que já foi vítima disso e, portanto, eu penso que essa permeabilidade na percepção das pessoas já existe. E, portanto, eu começo a ver muitas pessoas ou com receio de não comprar online e ponto, não compram, por falta de não sentir que estão fragilizadas nesse mundo, e bem, portanto, se não sendo confortáveis, não façam, ou então aplicar mecanismos como MBWays, PayPals, com MFAs envolvidos, que possam dar alguma segurança nas compras online. Mas isso é algo que eu já vi passar, ou seja, não sinto que seja algo atual hoje, não é. Duarte, há pouco falava precisamente de alguns dos preceitos que devemos ter quando estamos a usar as nossas contas e os MBWays e tudo, mas em especial aqui em relação à rede bancária, quais são aqui as 3 ou 4 regras que devemos ter presentes cada vez que utilizamos aquilo que nos é, digamos, mais precioso, no fundo, que é a nossa capacidade de entrarmos nas nossas contas bancárias e em segurança? O nosso património, exatamente. O nosso património, precisamente.
Eu acho que é essencial quando há a utilização de uma app, por exemplo, a app do banco deverá ser sempre feito o download através das lojas da app e não da internet. Devemos ter sempre o cuidado de ter autenticação forte e preferencialmente com dados biométricos, com impressão digital ou com reconhecimento facial. Devemos ter um controle permanente das nossas contas, porque se nós repararmos que nos está a ser subtraído algum valor, é melhor pararmos logo, perdermos pouco do que perdermos muito, como é óbvio. A entrada nos sites dos bancos não deve ser feita através de motores de busca, nem de links, deve ser digitalizado no endereço de e-mail do banco. Devemos ter cuidado quando estamos a usar a internet, que são sites seguros, que têm o cadeado, começam por HTTPS, que são tudo sites seguros e não o contrário. Quando usamos meios de pagamento digitais ou utilizar cartões que são criados apenas para aquela operação, é útil. Ou então ter a certeza que quando estamos a dar os nossos dados de pagamento, os estejamos a fazer de forma segura e nunca dar os dados completos a terceiros. Essas são as regras básicas que devemos ter quando utilizamos as aplicações e os sites dos bancos e quando efetuamos pagamentos online. E nos pagamentos também é essencial que haja sempre uma dupla verificação do cartão. O que é que deve ser feito quando encontramos um site suspeito? Qual deve ser a nossa primeira atividade? É reportá-lo às autoridades, obviamente, mas depois em termos de devemos reportar também a um Centro Nacional de Controlo de Cibersegurança. Duarte, na sua opinião, o que é que deve ser feito? Antes disso, a primeira coisa é sair do site, logo, porque claro, para não deixar haver algum desenvolvimento. Depois disso, é avisar as autoridades, o judiciário, isso, ou seja, e também é importantíssimo que avisemos aquela entidade supostamente cujo site está a ser utilizado, ou seja, o site do Banco X, se estão a fingir que é o Banco X, avisar o tal Banco X, atenção que eu detectei, pode não ser garantido, e mais vale na dúvida achar que o é. Como eu dizia inicialmente, na dúvida é desconfiar. Eu acho que fui contactado, estou a usar um site vosso que não tenho certeza se o é. As entidades visadas e as autoridades são as primeiras, obviamente, a ser avisadas. Bruno, um Wi-Fi público, uma rede Wi-Fi pública é um perigo acrescido? É só mais um perigo, portanto, mais uma vez voltamos ao mesmo, a vontade de estar online neste mundo digital, podemos sempre ter a possibilidade de usar redes Wi-Fi públicas, mas é mais ou menos uma decisão que tem a ver com a sua gestão de risco. Portanto, eu diria que há sites free dispersos publicamente que poderão ser utilizados de forma minimamente segura porque dão alguma credibilidade que nos fornece, mas Wi-Fi free em hotéis, locais públicos, assim, cafés, bares, eu evitaria. Isso é a minha gestão de risco, pessoal. Pronto, mas é claro que para nós é importante ouvir exatamente isso, de alguém que está dentro e que sabe perfeitamente o que é que deve ser feito e ensinar-nos a nós todos aquilo que é o modus operandi de quem está a viver nesta situação e que de facto começa aqui a desbravar caminhos. Por isso eu falava há pouco dos mais novos que por apetência entram numa rede pública e à vontade, porque no fundo querem executar qualquer coisa, conseguir chegar, levantar dinheiro ou fazer seja o que for. Como é que eu sei se um computador foi hackeado, Bruno? Há aqui alguma coisa que me indique, que me dê provas de que algo está errado e que eu possa identificar e que se calhar não dou por ela, mas posso estar atento a alguma fórmula? Eu dou um salto para trás só porque disse uma coisa que é relevante, tem a ver com as crianças quando utilizam redes Wi-Fi abertas. O que eu proponho muitas vezes é que quando decidem fazer nessas análises de risco que cada um de nós tem pessoalmente fazer, decidir aceder a uma rede Wi-Fi, também pode tomar uma decisão de dizer, eu vou passear nesta rede Wi-Fi, vou utilizá-la como veículo para a internet, mas eu vou decidir o que é que vou utilizar dentro desta rede Wi-Fi. Não vou abrir, se calhar, o meu site, um banking, uma rede Wi-Fi, mas posso, se calhar, fazer um browsing para ver o Google, não é? Para passear na internet. O WhatsApp. Mesmo,
ok? Mas aí depois temos que gerir, se calhar, eu não vou aceder. O que é que faço no WhatsApp? Pois, exatamente. Críticos numa rede Wi-Fi aberta, se calhar posso gerir a minha gestão de risco e pensar, não, vou ver meramente o browsing, ver a bola e tal. Isso é que é importante. Pronto. Ver se um computador foi hackado. Não, em termos de... a Vision faz muito isto, todas as semanas fazemos investigações forenses, mais a nível empresarial. Não, se for bem feito, se o computador for hackado bem, um cibercriminoso profissional, que se diga profissional, a vítima não vai entender. Não há nada que nos possa indicar que há qualquer coisa a correr mal. Antigamente havia assim umas... Visualmente não. Visualmente não, ok. Se eu sou um CEO de uma empresa e ela foi vítima de um ataque cibernáutico, tivemos vários casos, aliás, o ano passado, e grandes empresas em que isso aconteceu. Tenho uma exigência de dinheiro em troca de libertação, os tais ransomware, não é? Que é feito em relação aos dados, e aliás, como aconteceu. O que é que deve ser feito? Por partes. Primeiro, não pagar é óbvio, portanto, a Vision vinca sempre essa posição, não é? E nós temos estado, nos últimos 2 anos, constantemente em salas de crise, no decorrer e após ciberataques violentos, destes até mais mediáticos, inclusive. Primeiro, para entenderem, um ataque de ransomware não é o ataque, ok? Nem é o início, é o final do ataque. Isto para perceberem muito rapidamente, tipicamente quando há um ataque de ransomware, funciona primeiro numa ação de intrusão, pode ser um phishing qualquer sobre uma pessoa que é utilizado como veículo para entrar na organização. O grupo cibercriminoso entra na organização através de uma pessoa ou de uma aplicação vulnerável, ou seja, utiliza o vetor de ataque X para entrar, utiliza um paciente zero que vai hackeá-lo, vai tomar controle dele de forma silenciosa, que não é visível ao utilizador, e utiliza esse paciente zero para fazer movimentos que nós chamamos laterais na rede da organização, para estudar, para entender como é que é o modus operandi, para perceber onde é que estão os ativos da organização, onde é que estão os backups, onde é que estão os servidores de negócio, onde está a informação que é valiosa, começa devagar, muito lentamente, a enviar essa informação para redes de comando e controle, redes criminosas, devagar, tipicamente para ser o mais suave possível, e no final, então assim faz o processo de ransomware para fazer a disrupção do serviço, e aí sim vir pedir o famoso resgate, que hoje em dia já tem vários níveis de resgate, ok? Temos casos em que pedem 1, 2, 3 resgates, um resgate para devolver a chave de desencriptação e um resgate, por exemplo, para não divulgar os dados pessoais que roubaram, por aí em diante. Portanto, num caso do CEO ou numa administração, tem que fazer imediatamente uma sala de crise, monta-se uma sala de crise que envolve a equipa técnica, equipas como a Visionware especializadas na resposta a desastre, o legal, na componente legal, até na área da comunicação já envolvemos para gerir a comunicação e depois começa um processo. Começam 3 processos em paralelo. Um processo tem a ver com a investigação forense, descobrir quem, quando e como fizeram o ataque. Outra equipa que está a trabalhar essencialmente para bloquear o ataque e anulá-lo. E outra equipa que está ao lado a montar sistemas limpos para voltar a ativar o negócio. É assim que funciona muito rapidamente. Está explicado. Duarte, tivemos precisamente exemplos daquilo que aconteceu o ano passado, com a TAP, com a empresa. Houve aqui riscos que foram corridos. Aprendemos a lição, havia uma lição a aprender, aprendemos-la. O que é que resultou desses ataques? Nós aprendemos uma lição, não aprendemos a lição. Porque os cibercriminosos estão sempre um passo à frente de todos nós e vão, se um determinado esquema já não funciona, eles muito rapidamente vão arranjar o esquema mais um que é para funcionar, exatamente, para ser mais rápidos. Isto aqui funciona um bocado com casa roubada, trancas na porta, mas é que temos de ter sempre umas trancas um bocadinho mais fortes do que aquelas que pomos para o crime anterior. Nós temos que ter sistemas informáticos robustos, temos que ter formação profunda dos colaboradores, temos que ter um enorme controlo dos acessos físicos e lógicos nas entidades, dos próprios colaboradores e do que vem de fora. Acessos a determinada informação deve ser limitado àquela que é absolutamente necessária por cada um. No fim do dia, aquilo que está previsto no RGPD, que é aceder só àquilo que é essencial e, mais do que isso,
não ser permitido e não guardar mais do que é permitido. E deviam as empresas ter nos seus quadros, desculpe interrompê-lo, as empresas deviam ter nos seus quadros pessoas formadas especialmente em cibernáutica, em combate aos crimes cibernéticos, ou seja, isto devia ser uma preocupação das empresas investir neste tipo de ação. Eu acho que é, não é, eu acho que é e as empresas têm, eu não digo que seja dentro dos seus quadros, agora numa perspectiva jurídica, podem não ser colaboradores internos, podem ser empresas externas que prestem esse serviço. Só que agora o que eu digo é absolutamente obrigatório ter essa prestação de serviços ou interno ou in-house que tenha todas essas medidas de prevenção e de alerta 24 horas sobre 24 horas para que esteja em permanência essa proteção. Porque os criminosos é como assaltar uma casa. Não, se calhar não é durante o dia que vão fazer a entrada, é durante a noite quando os sistemas estão adormecidos. É essencial ter medidas e pessoas internas ou externas que acautelem a prevenção da segurança informática das instituições e das empresas em geral. E Bruno, vamos também... Eu peço desculpa, eu tenho que... Sim. Posso dar aqui uma outra visão dessa... Sim, eu lhe ia perguntar exatamente o mesmo. Pronto, eu acho que a única lição que nós aprendemos, e estou-me a incluir a mim próprio, que ando nisto há mais de 20 anos, e como disse, só fazemos isto por todo o mundo, portanto tenho uma larga experiência nisto, acho que o que nós todos aprendemos com esta nova época que estamos a viver é que não há empresas que não sejam vulneráveis, não vulneráveis. Portanto, se me perguntassem a mim, antes de eu estar cá à Vodafone, por exemplo, se era possível fazer uma disrupção de serviço com quase 4 milhões de pessoas ao nível das chamadas telefónicas, uma área core business, uma telco muito madura em termos de eu diria que era impossível, não é nada credível. E de repente aprendemos todos que afinal era. Portanto, essa é a primeira lição que nós aprendemos. E diria que isso não vai ficar na memória durante muito tempo. Para perceberem também, quando há pouco diziam realmente que o cibercriminosos já não passa à frente, eu diria que até mais do que isso, vocês têm que perceber é que o cibercrime se profissionalizou. Mesmo nós hoje, quando estamos a trabalhar em termos de fazer recrutamento de segurança, trabalhamos na ofensiva, é sempre mais difícil do que fazer o processo de ofensivo. Eu ter que proteger é mais difícil do que ter que fazer processo de ataque. E estes grupos criminosos que temos hoje em cima da mesa são profissionais, trabalham sobre multifusos horários, altamente especializados, que se vocacionaram tipicamente em setores altamente verticais, grupos só vocacionados para a saúde, só para a educação, só para a banca, portanto, que vivem aquilo 24 horas por dia, têm todo o tempo do mundo e trabalham muitas vezes com pessoas que estão colocadas geograficamente em geografias com multifuso horário, o que nos complica imensa vida quando temos que proteger uma empresa. Portanto, esta é a equação que temos em cima da mesa, ok? E eles têm todo o tempo do mundo e nós não, ok? Exatamente. Bela mensagem para terminar. Meus senhores, agradeço aos dois terem estado nesta segunda Masterclass da Academia ABC do Phishing. Agradeço a Bruno Castro, CEO da Visionware, e a Duarte Gomes Pereira, advogado e secretária-geral da ASFAC, que aceitaram este convite e se juntaram a nós para explorar esta temática do cibercrime e para nos ajudarem a identificar alguns dos alertas aos quais devemos estar atentos. Estaremos de volta para mais uma Masterclass desta Academia ABC do Phishing. Até lá, já sabe que estamos em parceria com a WizInc e para saber mais sobre este projeto, desenvolvido em parceria com a WizInc, precisamente, vá até abcdofishing.negócios.pt. Por lá vai encontrar conteúdos explicativos sobre o cibercrime, alguns deles os tópicos que aqui desenvolvemos durante esta Masterclass, e vai saber tudo o que servirá para se manter em alerta e sempre protegido. Já sabe que vamos estar de volta no site do Negócios para mais uma conversa da Academia do ABC do Phishing na próxima semana. Por isso, mais uma vez agradeço ao Bruno e ao Duarte e até lá.